Meu nome é Carlos, e durante quase 9 anos eu trabalhei numa empresa onde, sinceramente, eu acreditava que iria construir minha carreira inteira. Quando entrei lá, ainda era bem novo. Aprendi praticamente tudo dentro da empresa. Comecei em uma função simples, resolvendo tarefas operacionais, mas com o tempo fui conhecendo cada detalhe da rotina. Aprendi estoque, atendimento, relatórios, conferência, sistema, fornecedor, cliente, prazo, solução de problema. Sem perceber, depois de alguns anos, eu já era uma das pessoas que mais conheciam o funcionamento interno dali. Não porque eu tivesse cargo alto. Na verdade, meu cargo nunca chamou atenção. Mas porque, na prática, muita coisa passava por mim. Se um pedido travava, me chamavam. Se o sistema apresentava erro, me chamavam. Se um cliente importante reclamava, quase sempre alguém dizia: chama o Carlos, ele resolve. Eu nunca fui de aparecer muito. Sempre preferi trabalhar quieto. Resolver sem criar confusão. Talvez por isso muita gente nem percebesse o quanto eu carregava até começar a faltar. Eu chegava cedo quase todos os dias. Muitas vezes antes do horário. Organizava o que precisava antes do movimento aumentar. Gostava de deixar tudo funcionando porque sabia que, quando o dia apertava, qualquer detalhe mal feito virava problema maior depois. Durante anos isso funcionou bem. Tive chefes diferentes. Mudanças internas. Troca de funcionários. Mas eu permanecia ali, adaptando tudo. Até que a empresa trouxe um novo gerente. O nome dele era Renato. Desde o primeiro dia deu para perceber que ele tinha perfil diferente. Entrou com aquela postura de quem precisava mostrar comando rápido. Falava firme. Observava muito. Questionava tudo. No início eu até achei normal. Quem assume cargo novo geralmente quer entender antes de agir. O problema é que ele não parecia querer entender. Parecia querer mudar antes mesmo de conhecer. Na primeira semana ele alterou relatórios que já funcionavam bem. Mudou horários de conferência. Mudou o fluxo de aprovação de pedidos. Mudou até pequenas rotinas que evitavam erro. Algumas mudanças não eram ruins. Mas várias claramente criavam dificuldades sem necessidade. Em uma reunião, quando ele perguntou opinião sobre determinado processo, eu expliquei calmamente que uma das mudanças poderia atrasar saída de mercadoria em horário de pico. Falei sem confronto, só por experiência prática. Ele me ouviu em silêncio e respondeu: aqui a gente precisa parar de depender de método antigo. Na hora eu entendi o tom. Não era exatamente sobre o processo. Era como se qualquer opinião minha fosse vista como resistência. Mesmo assim continuei trabalhando normal. Nunca gostei de disputa de ego no ambiente de trabalho. Mas dali em diante comecei a notar pequenas situações estranhas. Quando algo dava errado, ele olhava primeiro para mim. Mesmo quando o problema vinha de outro setor. Se um fornecedor atrasava, ele perguntava se eu não tinha percebido antes. Se um cadastro vinha errado, ele queria saber por que eu não corrigia antecipadamente. Em várias vezes eu resolvia o problema antes dele crescer. Mas parecia que isso não importava. Uma vez tivemos falha no sistema bem no início da manhã. Carga importante para sair, cliente pressionando o prazo. Enquanto o pessoal ainda tentava entender, eu corrigi manualmente um erro antigo no banco de dados e liberei tudo em poucos minutos. Achei que aquilo mostraria resultado. Mas ele apenas disse: isso devia já estar prevenido. Foi ali que percebi que não importava muito o que eu resolvesse. Havia algo pessoal na forma como ele me observava. Talvez porque outros funcionários me procurassem muito. Talvez porque, sem cargo de chefia, eu ainda fosse ouvido. Ou talvez apenas porque alguns gestores se sentem ameaçados quando alguém conhece demais o funcionamento real da empresa. Os meses foram passando e o clima ficou cada vez mais estranho. Mesmo colegas percebiam. Muitos me perguntavam se estava tudo bem. Eu respondia que sim. Mas internamente já sentia desgaste. Até que chegou uma segunda-feira que mudou tudo. Era fechamento de mês. Empresa cheia. Telefone tocando. Cliente cobrando entrega. Sistema lento. Fornecedor atrasado. Tudo acontecendo junto. No meio daquela pressão, houve divergência num relatório de pedidos. Erro pequeno, mas suficiente para gerar retrabalho. Nada que não pudesse ser resolvido. Mas Renato entrou no setor claramente irritado e disse: Carlos, vem na minha sala. Eu fui. Quando sentei, ele já estava com alguns papéis na mesa. Sem rodeio, começou dizendo que a empresa precisava alinhar nova fase operacional. Falou de postura. Falou de adaptação. Falou de mudança de perfil. Até que soltou: estamos encerrando seu vínculo hoje. Naquele momento, sinceramente, eu nem respondi na hora. Porque por alguns segundos a frase pareceu não fazer sentido. Quase 9 anos. Sem advertência. Sem histórico ruim. Sem conversa prévia. Apenas aquilo. Perguntei:
Existe algum motivo técnico real? Ele respondeu. Reestruturação. Foi a palavra usada. Reestruturação. Eu sabia que não era. Mas também percebi que a decisão já estava tomada antes de eu entrar ali. Assinei o necessário. Peguei minhas coisas. Quando saí para o setor, alguns colegas perceberam na hora. Uma colega perguntou. Carlos, o que houve? Eu apenas respondi. Me desligaram. O silêncio foi imediato. Nunca esqueço daquele corredor naquele momento. Nem pela demissão em si, mas pela sensação estranha de sair de um lugar onde durante anos você resolveu tanto, e em poucos minutos parecer que alguém decidiu apagar isso. Em casa, nos primeiros dias, foi inevitável sentir peso. Não pelo orgulho, mas pela quebra brusca de rotina. Acordar e não ter para onde ir. Pensar em tudo que construiu e como terminou rápido demais. Mesmo assim, eu decidi uma coisa. Não levar raiva comigo. Atualizei currículo. Falei com contatos antigos. E menos de um mês depois recebi ligação inesperada. Um cliente antigo da própria empresa onde eu trabalhava indicou meu nome para outra empresa do mesmo ramo. Fui conversar. Na entrevista nem precisei explicar muito. Eles já conheciam meu trabalho pelo mercado. 2 semanas depois comecei lá. Salário melhor. Cargo melhor. Mais autonomia. Equipe menor, mas ambiente muito mais profissional. Logo no primeiro mês percebi algo que eu não via havia tempo. Minha opinião era ouvida. Se eu apontava problema, perguntavam solução. Se eu sugeria melhoria, avaliavam. Sem disputa. Sem ego. Em poucos meses ajudei a reorganizar fluxo interno. Corrigimos falhas antigas. Clientes começaram a elogiar a agilidade. E então aconteceu algo curioso. Num encontro comercial, meses depois, reencontrei um ex-diretor da empresa antiga. Conversamos rápido. Foi ali que ele comentou. Renato já não estava mais lá. Segundo ele, vários erros operacionais acumulados apareceram depois da minha saída. Problemas pequenos viraram grandes. Setores começaram a falhar porque muita coisa dependia de conhecimento que ninguém tinha percebido que eu segurava. Tentaram redistribuir tarefas. Não funcionou. Perderam clientes. A cobrança veio. E Renato acabou desligado também. O mais curioso foi ouvir dele. Depois que você saiu, muita gente percebeu o quanto resolvia coisa que ninguém via. Naquele momento eu não senti vingança. Nem satisfação. Só aquela sensação silenciosa de entender que, às vezes, o tempo coloca cada peça no lugar. Hoje, olhando para trás, vejo que a demissão que mais me abalou acabou abrindo a melhor fase profissional da minha vida. Porque naquele momento eu achei que estava perdendo o chão. Mas na verdade estava sendo empurrado para um lugar onde finalmente meu trabalho seria valorizado. E talvez a maior lição tenha sido essa. Às vezes você passa anos sendo essencial em silêncio, até alguém achar que pode te tirar sem impacto. Só depois entendem que algumas pessoas não faziam barulho, porque estavam ocupadas sustentando muita coisa ao mesmo tempo. Gostou da história? Curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.